E começamos o segundo Quem Pode, Pode, né? O segundo programa que a gente está fazendo. A gente agradece quem viu o primeiro, quem está vendo o segundo e mais virão por aí, eu tenho certeza disso. Lembrando, antes de a gente começar, que você pode mandar mensagem com sugestões, enfim, o que você achar relevante para o nosso programa. É só você acessar o WhatsApp, anote aí, é 11, né? O DDD é 11 9 1291 1624. 11, né? O código 9 1291 1624. Pode mandar seu WhatsApp para nós, que a gente no próximo programa vai estar falando de vocês e seguindo as sugestões aí, falando da sua manifestação para a gente aqui do Quem Pode, Pode. Mais uma vez, a gente está aqui com o Neilson Paulo, da Simp. Tudo bem, Neilson? Ótimo, tudo bem, Maurício. E também com o Wagner Rossi, da Acofema. Tudo bem com o senhor, senhor Wagner? Bom, maravilha. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. O assunto hoje, a gente já falou no programa anterior, a respeito do camelô raiz. Começamos lá, historicamente, dando como é que funciona esse tipo de comércio, chegando até os dias de hoje, passando pela Feira da Madrugada, que é o grande ícone, né, do sistema de venda através do camelô, e que tem tanto problema, como a gente viu, né? Até agora ninguém conseguiu resolver esse problema, quer dizer, uma coisa que é trabalho, que passa a ser problema. E hoje o assunto vai na mesma linha, só que não exclusivamente sobre camelô, mas sobre empreendedorismo. Eu quero falar para vocês primeiro, antes de começar aqui com os nossos dois participantes, só para você ter ideia, porque tem muita gente que fala empreendimento, né? Acha que é sempre uma coisa muito gigante, né? Empreendimento, empreendedor, né? Ó, o cara é empreendedor, o cara é empreendedor. Todo mundo que tira uma ideia do zero, que vai colocar em prática, é um empreendedor. Empreender é o quê? É exercer uma tarefa, tentar executar uma ideia, colocar ela em prática e que a gente sabe, vai correr riscos. Tudo que envolve colocar em prática uma ideia, seja ela comercial ou não, com riscos, com necessidade de entendimento, colocar em execução, é um empreender, é um empreendedorismo. Então, empreendedor pode ser aquele cara que está construindo 2, 3 torres de prédios numa grande região, que vai vender por milhões de reais, e também aquele camarada que fala que vai vender churrasquinho na esquina. É a mesma coisa. Os dois levam a mesma nomenclatura. São empreendedores, são pessoas que estão tirando do zero uma ideia com uma dificuldade e que vão correr riscos ao colocar essa ideia em prática. Entendido que é empreendedorismo. É isso. É isso, é a arte de a gente colocar em prática coisas que estão na nossa cabeça e a gente não sabe se vai dar certo ou não. Esse é o risco que corre o empreendedor. E eu vou começar aqui com o Neilson. Neilson, dentro dessa visão de empreendedorismo, como é que você encaixa, como é que você enquadra essa categoria aos camelôs, que é aquele camarada que está lá em casa e um dia ele fala, preciso fazer alguma coisa para sustentar minha família. Bom, vou vender alguma coisa. Bola lá uma mercadoria, uma roupa ou algum produto que ele compra num determinado lugar para revender em outro, monta um tripé e sai para a rua. Tanto empreendedor quanto, como eu disse. Como é que você encaixa essa figura do empreendedor dentro da vida prática do camelô? Eu encaro a associação, a Simp, ela surgiu justamente por conta desses trabalhadores, dessas pessoas, né? Que empreendem dentro do texto que você colocou, elas estão o tempo todo aí. O tempo todo não desiste e por pura convicção do que eu estou falando, a gente, quando nós começamos lá atrás, nós tínhamos 1.000 pessoas, né? Comecei com 1.000 associados. A Simp, nós temos quase 20.000 inscritos. Por que eu falo inscrito, Maurício? Por conta que ninguém é obrigado a contribuir. A Simp, nós temos curso de qualificação, nós temos odontologia, e nós acreditamos nessas pessoas e a gente tem um orgulho de falar, né? E de dizer para todos que aí estão que o sangue que corre nessas pessoas corre também na gente. Então, nós temos credencial para falar sobre esse empreendedor, que são aquelas pessoas dentro daquele contexto, camelô raiz, que nunca para, nunca desiste, sempre buscando, né,
aí no mercado o sustento do dia a dia, né? Muitas daquelas pessoas que têm as suas oficinas de costura no fundo da sua casa, tem 2 ou 3 que costuram, às vezes a avó, a mãe e a filha vai para o mercado para poder vender. Então, nos orgulha muito falar sobre esse assunto. Esse é um assunto muito que nos deixa muito à vontade. Aliás, o próprio Neilson é um empreendedor, né? Porque ele viu ali uma quantidade de pessoas sem uma devida organização, criou uma associação e o fato de criar uma associação e em busca das pessoas para que nessa associação se filiassem para poder oferecer algum serviço e alguma organização para eles, passa a ser também um empreendimento, né? Então, também é empreendedor o Neilson, como também é o Wagner Rossi, que dentro dessa visão eu pergunto, Wagner, esticando um pouquinho uma conversa, já puxando uma segunda. Nós temos aí, então, vários microempreendedores, né, de uma visão maior, pessoas que estão nas ruas vendendo seus produtos, que começam a se organizar através de pessoas como você, como o Neilson e outros, se organizam em grupos para ficar mais fácil a gestão dessa representatividade junto aos órgãos públicos e a quem for necessário. E aí começam a aparecer os empreendimentos maiores, que é o caso onde a gente chega de colocar o pessoal, tira da rua, coloca lá no Amarelão, depois coloca no outra área, e hoje nós temos um empreendimento lá maravilhoso, o shopping, que é um empreendimento que saiu das ideias de pequenos microempreendedores e que culminaram com esse empreendimento, que é lógico, não vamos entrar no mérito agora do fracasso que está sendo. Mas, enfim, como é que você vê o início dos grandes empreendimentos com base nesse início do microempreendedor, daquele camarada que está na rua vendendo? Nós falando de empreendedor, questão, igual nós estamos focados aqui no Brás, falar de empreendedorismo dentro do Brás hoje. O Neilson colocou que tem quase 20 mil pessoas inscritas hoje. Então você vê a necessidade da pessoa de ter alguma coisa ou fazer alguma coisa. E devido a muitas situações que aconteceram desde a pandemia, o nosso número cresceu absurdo ali no Brás. Por quê? Pessoas perderam o seu emprego, não tinha um caminho a seguir. Qual foi a opção dele? Eu vou vender alguma coisa. Então, nós começamos a falar com o Camelô Raiz e nesse período aí, muitas pessoas que eram assalariados, que perderam seu emprego, eles começaram a empreender. Eles começaram, então, ali a comprar por X e vender por Y. E hoje, lá nessa região, Brás, Pari, Canindé, Bom Retiro, Santa Efigênia, falando de empreendedorismo, as pessoas pensam que é fácil para esse povo aí, que acorda 11 horas da noite, para poder estar vendendo 2, 3, 4 horas da manhã, e acha que é fácil, mas não é fácil a vida que eles levam. Você passa lá e você vê uma pessoa vendendo cachorro-quente. Aí você olha para ela e fala, poxa, acho que eu vou montar um carrinho de cachorro-quente aqui, porque dá dinheiro. Aí você se aventura a montar um carrinho de cachorro-quente. Aí você sabe que você começa a perceber, poxa, o movimento aqui é às 2 da manhã, eu tenho que acordar às 11 da noite. Aí eu tenho que ficar ali, tenho que correr, tenho que buscar o pão, tenho que acabou a salsicha, eu tenho que comprar, eu tenho que tratar um bem, Quando você vai ver, você fala, poxa, isso aí não é bem assim, não. Isso não é tão fácil assim, não. Tem que dar um diploma para esse pessoal que está ali, né? Então nós vemos aí hoje, e o que tem por trás dessas pessoas? A gente vê ali as pessoas vendendo ali, a gente vê a pessoa com a barraquinha, com um tripé ali, que ela fabrica, mas o que tem por trás dessas pessoas aí? Quantas pessoas existem, quantas famílias existem por trás dessa pessoa? Se você for começar a puxar ali, você vai ver que ele sai dali, ele pega o carro dele, ele vai muitas das vezes, né, Leus, para São Miguel, Suzano, onde se concentra ali muitas costuras ali. Até o próprio Brás também. Então ele sai dali, ele pega o tecido dele, ele corre para a costura, chega lá, você vê lá uma oficina de costura com 15 pessoas trabalhando.
Muitas das vezes a pessoa com filho ali perto. Então, acabou aquilo ali, sai dali e vai para outro determinado espaço. Então, a vida deles é uma loucura. Eles estão empreendendo mesmo ali, essa questão toda. Então, não é fácil você virar um empreendedor nesse segmento que nós estamos falando aqui. A pessoa perdeu o emprego e ela vai se aventurar, que é aquilo que ela tem naquele momento ali. Ela pega em consignação, muitas das vezes. A pessoa não tem o dinheiro, mas alguém dá crédito para ela. Olha, eu vou te dar a peça aqui, você me acerta aqui toda sexta-feira, hein? E ela vai, ela vende, acerta, pega novamente. Quem não tem as condições de comprar um tecido e levar para costura, para fazer. Então, não é fácil quando se fala de empreendedorismo. A pessoa tem que ter garra, tem que ficar ali dentro mesmo. E hoje, falando ali, hoje nós temos ali inúmeras situações. Nós temos os carrinhos de alimentação ali no Brás. Se você rodar ali no Brás, você vai ver alguns trailers, alguns carrinhos de cachorro-quente, algumas tapioca, algum churrasco grego, o pessoal vendendo água, vendendo refrigerante e assim por diante. Você vai perceber também ali que tem os carregadores. O que é os carregadores? É aquele cara que você comprou sua mercadoria, tem lá um monte de caixa, um monte de sacola e você precisa levar para o ônibus. Quem é que vai fazer esse serviço para você? É o taxista. O carro para entrar ali, Neilson, demora quase 1 hora ali dentro do Brás hoje devido ao fluxo que é ali. Então você, muitas das vezes, você não tem a opção de um táxi. Você vai chamar quem? O carregador. Aí ele vai lá, leva o carrinho dele, aquele monte de caixa, e ele vai até o local designado, até o ônibus, até o guarda-volume onde a pessoa tem, até o carro da pessoa. Então, tudo isso é empreendedorismo. Justamente. Tudo isso daí. Então, quando as pessoas olham para o Brás, esses camelô aí perturba. E essas mercadorias, tudo sem nota. As interrogações são essas. Mas não é isso. Se você for analisar muito ali, tem pessoas ali que, poxa, tem empresa e se fatura muito ali. Gera serviço, gera emprego. Tem gente que trabalha ali no carrinho de cachorro-quente e é uma mãe, tem seu filho, que depende daquilo ali, vai embora para casa. Então, é muito complexo quando você olha para o Brás e você só enxerga os pontos negativos que se passa na mídia hoje. Você só enxerga isso. Falou de Brás, se eu pegar você como exemplo aqui. Maurício, vamos no Brás? Eu vou fazer o que no Brás? Você é louco, cara. Eu vou lá, vou ser roubado. Eu vou pagar aqui um valor muito caro no estacionamento. Entendeu? Então você começa a ter essas informações negativas. E o Brás não é isso. A gente está aqui realmente para trazer aqui esse quesito aqui. Olha, ali existe um setor de vendas, de empreendedorismo, ali gera receita, ali gera emprego, ali você está se organizando, você consegue organizar isso, organizar aquilo e consegue ter um resultado positivo. É esse o nosso objetivo. A Cofema ela tem hoje aí, teve um cadastro de 2.360 pessoas aí, cadastrado na época quando fechou a feirinha, que o pessoal destruiu para poder fazer esse shopping. Então, nós temos aí 2.300 pessoas que se cadastraram junto à Cofema, né? Então, o nosso objetivo, junto com outras associações, junto com outros parceiros, junto com outros presidentes de sindicato, de cooperativa, de associação, é mostrar que ali não é só esse ponto negativo que se tem ali da gente. Não é o ponto negativo. A gente quer pegar numa união, trazer a pessoa e falar, não, aqui, né, Nilson? Aqui sim, realmente aqui é um lugar que você traz renda, você paga imposto. E os lojistas que estão ali, quando ele olha para os microempreendedores, vamos chamar assim, vamos chamar só de camelô, entendeu? Porque eles se tornaram microempreendedor, muitos dali deles, eles têm CNPJ, eles têm um MEI ali deles. Então, o negócio é muito complexo, cara. Então, na verdade, a gente fala camelô e para mim não tem nenhum problema. O problema é a nomenclatura das coisas, né? Existem alguns nomes que, por fatores decorrentes da própria atividade e do que está à sua volta, pode começar, o cara é camelô. Há um tempo atrás não tinha problema. É igual quando o cara era crente, né? Hoje ele é evangélico. Ele era crente.
E aí falar é crente, todo mundo que crê é crente, mas o crente tinha o quê? Trazia consigo aquele estigma, né, do cabelinho de pitó, uma roupinha esfarrapada. Hoje não, houve uma mudança brutal nisso daí, e você tem a figura não mais daquele crente antigo que eu estou falando, mas passou a ser um evangélico, e com não apenas uma nova nomenclatura, mas também uma nova roupagem, né? Então, olha, acabou esse negócio, não tem mais, né? Tem as tiazinhas que tem o pitozinho, o camarada que põe o terno, principalmente o pessoal lá da congregação, que vai tudo de paletó e gravata, nas outras igrejas nem tanto, enfim. Mas existe um estigma em cima da palavra camelô, e para mim não, mas para muita gente pode ter. E o microempreendedor é a mesma coisa, só que às vezes uma pessoa se reconhece camelô e não microempreendedor, e o cara que é microempreendedor às vezes não entende que ele é microempreendedor. Ele é empreendedor, tanto quanto. Só é micro por conta do tamanho do negócio dele, que pode se expandir. Pode crescer. Todo mundo começou, né? Se a gente for pegar a história daquele frango KFC, o General Sanders, vale a pena ver a história. O cara ficou milionário aos 80 anos, né? Com 65 anos ele ia se matar e resolveu não se matar e resolveu fazer uma receita de frango. E ficou milionário aos 80. Então, é tirar do zero, pegar uma ideia e pôr em prática, né? Bom, mas dentro desse espírito de empreendedorismo, a gente percebe que, bem que você falou, né, o Enilson? Sim. Eu vou vender cachorro-quente. Eu vou ser camelô, porque eu fiquei desempregado. Bom, eu vou pegar um produto, vou lá para a rua e vou vender, porque lá não precisa nada, eu vou dar um jeito. Não é assim que funciona. Tem todo um processo para chegar na rua, tem todo um processo para você poder vender seu produto e tem a dificuldade disso, que é o que o Wagner disse. Que não é pequena, né? Não é assim, né? Não é, eu pego o negócio, vou lá, monto um tripézinho e vendo. A dificuldade é grande, não é isso? Quando, Maurício, eu tenho a preocupação de falar para as pessoas, que me orgulha muito, e de dizer que essas famílias, por que eu falo família? Porque ali é forte a energia daquela região do Brás, é muito forte, né? As pessoas não têm ideia do que é você sair de casa muito cedo, né? Muitas das pessoas já estão na nossa região de madrugada, muitos chegam 10 horas, 22 horas, né? E ficam lá dentro dos seus carros. Muitos já levam no carro garrafinha de café, um carrinho, e já sai vendendo em carro. É o empreendedor, né? Essas pessoas, as pessoas não procuram enxergar, né? E quando elas saem dali, que vendeu o seu café, vendeu o seu bolinho, vendeu a sua família lá tá, às vezes tem a sua mãe que faz um bolo, que não é ela só que está ali, é o universo que se estende para outras pessoas. E a gente procura transmitir que é poucas pessoas, que a gente só encontra por parte da mídia e de outros órgãos, só desclassificar e falar mal dessas pessoas. Então, esse momento para nós discutir sobre empreendedorismo, falar de empreendedor, o camelô, que ele se orgulha, muitos não falam que é empreendedor, ele fala, sou camelô, tem muito orgulho. A verdade é que eles não querem perder a identidade dele, né? O empreendedorismo, para eles, é uma coisa muito moderna, muitos deles não querem nem ser associado, mas a gente sabe que na veia dessas pessoas tem um sonho, corre o sonho de poder dar mais dignidade, dar uma vida melhor para suas famílias. E a gente, como a Simp, quando eu falei que nós temos 20 mil, vejam bem, 20 mil inscritos, ninguém é obrigado a contribuir, ninguém contribui com nada. Por que a inscrição? Porque muitas das vezes a gente ampara, a gente orienta para que todos tenham um CNPJ, assim nós fazemos. Nós montamos uma plataforma de um site para que todos se coloquem para poder divulgar os seus produtos. A gente criamos aí, tem uma plataforma de curso, que é 280 cursos gratuitamente. Nós temos auxílio e a gente dá orientação tanto contábil quanto jurídica. A gente tem lá para poder
encaminhar assistência médica, jurídica, odontológica. Como que a gente enxerga essas pessoas? Muito diferente do que está aí. A gente enxerga essas pessoas, como eu falei na outra oportunidade, como um grande trunfo que a nossa região, o nosso município tem, é um grande trunfo, que é esse empreendedor que ele não quer que ninguém tenha dó deles, ele quer ser respeitado, ele quer ser valorizado, né? Que eles lutam para isso. Você não tem ideia o quanto dói você ver as pessoas correndo atrás de um senhorzinho que está ali vendendo uma água de coco ali, cortando coquinho. As pessoas, você não sabe o quanto é dolorida a senhorinha que está ali com o carrinho, puxando o carrinho para servir um café e muitas das vezes tem uma família, tem um neto, tem uma filha, tem alguém doente, tem alguém que está acamado. Então, é algo, Maurício, que nós vivemos isso diariamente, sentimos na pele, por conta disto, por conta dessa nossa vontade de querer o melhor, de sonhar um sonho que é de muita gente, quer ter dignidade. O que precisa ter é dignidade e respeito. Precisam respeitar essas famílias. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, Sim, que é muito importante, até para dar seguimento no que você está falando. Então, você está dizendo para mim que a Simp, na verdade, viu esse grande número de empreendedores, né, que estavam lá e que não tinham uma representação, se propuseram não apenas a representar, mas você está falando são 280 cursos, é isso que vocês têm? 280 cursos, a gente tem. Então você tem. A gente orienta para que eles tenham o seu CNPJ, nós auxiliar temos contábil, tudo. Jurídico, médico, odontológico. Ou seja, vocês criaram o que a gente vê com o trabalhador que está na formalidade, né, que tem na carteira registrada, ele tem um sindicato que ele responde e que, sendo ele associado a esse sindicato, ele vai ter praticamente esses serviços aqui. Ou seja, é uma categoria, seja lá qual for, que é formal e que está diante do seu sindicato com esse serviço. Isso que vocês fizeram. Na verdade, vocês acabaram pegando quem estava numa situação informal e dando uma realidade do que ele encontraria no mundo formal, ou seja, toda uma assistência jurídica, psicológica, contábil, enfim. Esse é o objetivo da Simp. Da Simp, a gente falta muito mais, né? Nós sempre estamos em busca a exemplo desses trabalhadores. Isto aí não é nada que eu criei, é esses trabalhadores que acabam influenciando com que a gente busque parcerias, né? Nós temos parceria com os planos de saúde, nós temos vários parceiros. O que é que mantém a Simp? O que é que nos dá alegria e nos dá muita satisfação de fazer? É um trabalho que nós fazemos e todos aqueles que estão junto com a Simp têm o mesmo fundamento. Portanto, o que é que acontece? Quem está do outro lado fala, ele tem muito... Não. A quantidade dessas pessoas nos dá a força de nós buscarmos coisas no mercado com preço muito menor, né? Nós temos, hoje, por conta do Pix, mas nós fechamos parceria com vários parceiros, né? De a gente colocar a maquininha gratuita, nós temos vários outros serviços, né? Então, a Simp, ela tem um site da Simp que todos podem checar pelo site. Ninguém, vou repetir, ninguém é obrigado a contribuir e ninguém contribui com a gente. Mas como nós sobrevivemos? Nós temos parceiros, né? Nós temos parceiros que eles vendem plano de saúde e acabam ajudando, contribuindo para que a gente mantenha o serviço da Simp. Nós temos parceiro que a gente acaba falando sobre os seus produtos, que nós temos uma plataforma e aí a gente consegue ingressar no mercado, né, com nota, com tudo. Nós conseguimos apontar e as pessoas adquirirem o seu produto e nós temos um percentual. Então, nós trabalhamos de maneira diferente. Nós trabalhamos de maneira igual a esses trabalhadores, né? Por que eu te digo isso? Porque quando eles vão empreender, muitos deles muitos deles estão, quando começam lá embaixo, para dizer a sua maioria. Às vezes, muitos deles pegam um dinheiro emprestado
para comprar o café, comprar uma garrafa de café. Muitos, eu quero te dizer que eu me orgulho, que eu tinha amigos, eu não quero citar o nome aqui para não comprometer, que quando nós começamos a luta na Rua Oriente, a feirinha da madrugada, e ele vai saber, vai lembrar muito bem, ele pediu R$300 emprestado para nós. E hoje eu quero te dizer que ele é um dos grandes fabricantes de camisa, né? Então nós temos amigos de diversas... Eu tenho amigos que vendiam sandália, hoje são 2 irmãos que é sucesso. São 2 irmãos. Não quero dar o nome para não comprometer, mas são duas pessoas que tinham banquinha de camelô, tinha banquinha dentro dessa feirinha da madrugada. O último que eu tive contato, ele veio me preocupar. Por quê, Maurício? Quero te dizer. Ele junto com a mulher dele, que eles tinham protestado o nome dele. E ele estava louco. E são pessoas que trabalham para ganhar o seu dinheiro. Então, isto nos dá, como o Wagner me disse, isso que nos dá credencial para dizer que essas pessoas querem só o respeito e dignidade. Quando nós falamos que acreditamos que as coisas podem dar certo, como o Wagner vem insistindo que todos têm que estar unidos, não é uma vaidade nós termos 20, 30 mil, muito pelo contrário. Nós não temos atividade na rua, mas nós temos escrito. É isso que o Wagner está colocando e que eu estou colocando. Nós temos escrito, né? A nossa ambição não é que aquele camelô da rua ali seja nosso associado, contribua, não. A nossa maior ambição agora, hoje, é buscar a dignidade, dar o respeito, porque eles não têm o respeito do poder público. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo. Já deu tempo aqui? Já deu? Já, né? Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta indo nessa situação, nessa mesma direção, aliás, falando do que é assim, porque para ficar mais claro, isso aí a gente vai esclarecer melhor o que eu faço com o cadastro se eu não cobro de ninguém. É possível isso? É lógico que é. Você vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Chegou o CMC Shop, o seu novo marketplace. Você não precisa mais viajar para abastecer o seu estoque com os melhores produtos do mundo da moda. O CMC Shop é um novo jeito de vender e comprar online. Uma plataforma digital simples e intuitiva que vai lhe poupar tempo e dinheiro na hora de renovar o estoque e descobrir novos produtos. São diversas opções de grandes marcas adicionadas a cada dia. Venha para o futuro e aumente suas vendas. CMC Shop, onde fabricantes, lojistas e consumidores se encontram sem sair de casa. Voltamos com o segundo tempo do Quem Pode, Pode. Mas ficou muito legal esse negócio. Quem pode. Minha mulher adorou isso daí, viu, Wagner? Mas, enfim, a gente está falando de empreendedorismo, do camelô, que é o empreendedor, do pequeno, do grande, enfim. O nosso assunto passou a ser o Brás. E na saída para o intervalo, eu fiz aqui uma provocação para o Neilson, porque as pessoas às vezes falam assim, você está falando que tem uma associação, que tem um monte de gente inscrita, não é obrigado a pagar nada, mas como é que você se sustenta? E ele acabou de dar uma dica e aí eu deixei para a gente, depois do intervalo, explicar melhor. Nilson, deixa eu tentar entender, porque, você tem uma associação, tem um monte de gente inscrita, nem todo mundo paga, como é que você se sustenta? Só que aí você falou no caminho aí do plano de saúde. Bom, se eu tenho um plano de saúde e tenho alguém que detém o cadastro, a informação, a possibilidade de me aproximar com 2.000 pessoas, 2.000 microempreendedores, eu posso chegar e falar assim, olha, você me apresenta para esse pessoal, eu faço uma proposta e à medida que esse pessoal assumir e assimilar o meu plano ou o que eu posso oferecer para eles, eu te passo uma parte, que não é nada ilegal, é tudo tranquilo. Quer dizer, então, por outras formas, a associação e outras parcerias, a associação consegue se manter. É isso? Justamente isso. O que acontece? Aquele universo do Brás, e nós já sofremos muito, tudo que você sente na pele é importante você
tentar buscar outros caminhos. Então, nós sentimos na pele a marginalização em cima de todas as associações. Comigo não foi diferente. Então, quando eu era a época do sindicato, nos marginalizavam, né? O sindicato lutou muito, né? A Simp lutou muito. Até hoje, nós estamos brigando na justiça para poder buscar oportunidade para esses trabalhadores, mas há uma marginalização muito grande, né? E as pessoas que estão do outro lado acham que tudo é dinheiro. Então, a gente tem escutado na nossa região só essas coisas. Eu não sei onde estão esses milhões que aí eu falo, sabe? Então, a maneira que eles tratam as associações, que ninguém é obrigado a contribuir, né? Eu tenho o exemplo da minha, e é importante a gente dizer o que a gente sobrevive, o que a gente faz. A gente procura fazer negócio. Então é importante as pessoas entenderem do outro lado que você pode ganhar muito mais buscando benefício para as pessoas, né? Eu não falo só de quem trabalha na rua, mas tem balconista. Nós temos lá, por um período, nós tínhamos uma maquininha, Maurício, para você ter uma ideia, que você fazia toda a documentação do seu carro, né? Então tinha desconto, nós ganhávamos um percentual em cima dela. Então tem vários outros produtos que você consegue inserir no mercado e você sobreviver. Através do cadastro que você tem. É simples de entender, gente. Só para a gente fechar a ideia, acho que já ficou bem claro. Você entra lá no Facebook, tem aqueles Reels, tem TikTok, tem isso. Nossa, você não paga nada. Você não paga nada, mas o camarada ganha dinheiro como? Porque, afinal de contas, a gente teve um primeiro momento nas grandes fortunas, né, lá atrás, onde você tinha os detentores da terra. Eles tinham a grana, o poder de grana era deles, eles eram os milionários. Quando veio a Revolução Industrial, o produtor, ou seja, aquele que tinha a produção na mão, passou a ser o grande rico, né? E assim vai se desenvolvendo, vão passando por várias mudanças na sociedade, e hoje as grandes fortunas, se você pegar aí os 10 mais ricos, eles estão onde? Não estão nem na terra, não estão nas propriedades, não estão nas linhas de produção, eles estão na informação, né? Então, quem detém, Mark Zuckerberg está aí, Elon Musk, então, se você tem as pessoas que detêm um cadastro, que detêm um monte de gente com eles, conseguem oferecer essas informações desse cadastro e fazer negócio. Simples assim, não tem segredo nenhum. Só que esses caras chegaram depois, porque quem chegou primeiro foi, por exemplo, o Neilson, que teve essa ideia, que conseguiu colocar em torno dele e prestar um serviço para várias pessoas e, através daquele cadastro, se sustentar. Eu acho que fechou a ideia para não ter problema de, tem truque aí, que tudo é maldade, né? Eu sei que abriu a câmera aqui e acabou você vendo, né? Melhorou, né, o negócio? Olá. Só marmanjo. Mas está aqui com a gente a Taliane Castellan, que ela trabalha também na Simp, não é isso? Exatamente. E aí ela está aqui por quê? Porque ela estava aqui prestando atenção na gravação e a gente falando de empreendedorismo, tal, a visão, como é que a gente muda, como é que a gente parte de uma ideia, sai do zero. E às vezes a gente não tem nem noção se a gente tem esse espírito empreendedor, fica só naquela vontade. Se eu tivesse, se eu conseguisse... E tem aquele que vai para frente. Esse é o empreendedor. O outro vai ser só empregado. Você trabalha na Simp, mas você disse que a sua experiência na Simp te transformou em alguém com uma visão de empreendedora. Pode falar mais perto do microfone. Exatamente. O que acontece? Primeiramente, eu me chamo Taliane, prazer, né? Quando eu conheci a Simp, eu estava numa fase da minha vida onde eu estava vindo de Ubatuba, de um tempo que eu morei lá, e eu precisava trabalhar. E por conhecidos, conheci o Neilson, conheci a Simp e comecei a fazer um trabalho de panfletagem, de divulgação no Brás de captação, justamente para dentista que trabalha no nosso consultório lá na Simp. Esse foi meu primeiro contato. Conhecendo e convivendo com o pessoal e depois tendo a oportunidade de trabalhar no escritório, quando o Neilson conversou comigo, falou assim, Neguinha, vai lá ver seu registro. Eu falei assim, Nego, a gente pode conversar? Vamos conversar? Por quê? Eu falei assim, porque, vamos lá, se você me registrar, você vai ter vários encargos, várias situações que você vai ter que estar respondendo, e eu também vou ter vários descontos.
Eu quero trabalhar e quero receber o equivalente ao que eu trabalho. Independente se está assinado, se não está assinado. Porque eu, particularmente, por mais que a política, ela rege o mundo, mas eu não vou depender da política para conseguir ganhar meu dinheiro. E muita gente, quando a gente fala de empreendedor, quando a gente fala de camelô, ninguém espera por ninguém. É cada um por si mesmo. E foi vendo essa realidade que eu senti vontade de participar. É claro, não sou camelô, não trago essa origem, essa raiz, nunca trabalhei, mas eu acho que é um trabalho maravilhoso, muito inteligente, porque assim, quando se fala de empreendedorismo, dentro do que eu tenho aprendido muito com o meu mestre, é relação. São relações. Vamos lá, vamos falar sobre o que bomba hoje em dia. Hoje, tudo bem, a internet, globalização, redes sociais, mas o que atrai a rede social? O que chama as pessoas para as redes sociais? Relacionamento. Ah, mas é por uma tela. Eu tô te vendo, vejo o que você faz, eu vejo o que ele faz, eu vejo o que ele faz, eu vejo qual que é a sua opinião, eu vejo a opinião dele, eu vejo a sua família. É o nosso cartão de visita. E justamente, de certa forma, é para nos aproximar, mesmo que tenha todo aquele tabu do tipo assim, internet, celular, mas vem para aproximar. E o empreendedorismo, na minha concepção do que eu conheço hoje, é relacionamento. Muitas das pessoas com quem eu trabalho ou que eu busco trabalhar são pessoas do meu relacionamento, que eu vou para a rua e que eu compro numa loja. Gostei desse modelo. Oi, amiga. Isso é muito natural. No Brás, quando você andar no Brás, difícil... Oi, amigo. Oi, amiga. Oi, casal. Porque a gente entende que é a partir desse relacionamento que vai vir o dinheiro. Porque no que eu posso te ajudar, às vezes você não pode me ajudar, mas você tem outra coisa que você pode me ajudar. Aquele assunto que vocês conversaram no outro... no outro podcast, sobre a questão de troca. Sim. Onde começou o comércio? Escambo. Do escambo. Isso, da troca do escambo. E a mesma coisa, só que hoje não é só no dinheiro, não é só na mercadoria. Isso também tem muito a ver com relação, consideração. Estabelecer relacionamento. Trocar, olha, você me ajuda, eu te ajudo. Uma mão lava a outra. Exatamente. E as duas lavam o rosto. Por isso que as pessoas falam assim, mas assim, como eu trabalho lá, dentro do escritório desde setembro, né, Neilson? Uhum. Dentro do escritório, desde setembro, a minha evolução enquanto pessoa nesse tempo foi absurda. E quem convive comigo pode explicar mais fácil isso para você, que a minha cabeça virou 360 graus. Por quê? Por justamente entender que ninguém é descartável. Quando a gente fala descartável, assim, a gente sempre precisa contar com o outro. Por mais que a gente fale assim, não dependo de ninguém, a gente conta com as pessoas. E a mágica, o segredo é saber com quem contar. A Simp, ela tem o papel, na minha concepção, de facilitador. A Simp, ela é uma associação que facilita para quem está na rua. Justamente de fazer esse trabalho de apresentar um exemplo. Você trabalha na rua... Relacionamento, né? Não tem plano de saúde. Você precisa resolver alguma coisa da sua saúde, você é autônomo, você é camelô, você vai pro posto. Não, mas eu trabalho, eu tenho uma receita, eu consigo pagar. Então, peraí, a gente tem um conhecido, um amigo nosso, que trabalha com uma clínica e vamos lá, a gente consegue juntar, a gente tem a população do Brás, a quantidade do Brás de pessoas que precisam de suporte e a gente encaminha para os nossos amigos que têm o suporte. É isso que a Simp faz. E a gente é a plataforma disso tudo, a gente é o caminho. É onde que a pessoa chega e fala assim, eu estou com essa dor de barriga. Então, peraí, deixa eu ver como eu posso ajudar a sua dor de barriga. Isso aí. Esse é o papel. É até psicológico, né? Porque você é Sim. parte de reconhecer a dor do outro e tentar resolver. Acreditar nessas pessoas. Sim. E eu A quero gente perguntar acredita- para o Wagner o seguinte, eu sei que cria muita ciumeira, porque quando você começa e consegue essa penetração de congregar dentro do teu entorno um número tão grande de pessoas, você falou 2.000 quantas pessoas, Wagner? 2.360. 2.360 pessoas, 2.360 figuras dentro do empreendedorismo. Gente disposta a acordar de madrugada, vender seus produtos, que tem o tino comercial, que quer crescer, que começa pequeno e fica grande, ou que se mantém no caminho da mesma forma. Enfim, você tem várias, N possibilidades. Eu pergunto para você o seguinte, Wagner, muita gente de fora fica vendo, cria ciumeira, provavelmente, porque não conseguiu realizar,
e qual é a importância da organização ou qual os problemas que oferecem a desorganização desse pessoal que está exposto, que está na rua. Certo. Eu vou para a gente entender um pouco, eu vou pedir para colocar um vídeo aqui e vai ficar muito mais fácil e eu mostrar para você algumas profissões que nós temos lá no Brás que precisa de uma organização. E quando ela não tem organização, acontece algo inesperado. Olha aí, vocês estão vendo aí, são os carregadores. A gente tem ali, ó, várias pessoas trabalhando, carregando, empreendedorismo. Cada um desses aí é um empreendedor. Cada um desses aí é um empreendedor. Tá vendo? Olha lá. Então ali você vê o movimento. Dificilmente o táxi entra ali, demora para sair lá de dentro, mais ou menos 1 hora para você sair com o carro dali. Então fica muito mais prático. Isso daí é um empreendedor que ele tá falando um pouco da história dele. Então, esse é uma das profissões que nós escolhemos para estar falando aqui sobre o principal motivo de se organizar. O carregador lá no Brás. O que acontece hoje? Essa pessoa, ela está vulnerável. Você é um cliente, você veio fazer suas compras e você pede um carregador. Você não aguenta, você vai levar a caixa, você não aguenta. E vem uma pessoa de má fé, pega a sua mercadoria e você não conhece o Brás. Você olha uma loja, olha outra, daqui a pouco, no piscar de olho, sumiu. Cadê o carregador? Cadê Nilson o carregador? É isso mesmo. Alguém viu o carregador? Sumiu o carregador. E a mercadoria? E a mercadoria? Eu vou falar com quem? Quem é que vai me auxiliar nesse quesito aí? Nós tivemos um grande problema agora. Foi lá no Brás, lá na Rua Canindé. Foi solicitado um carregador. Ele foi até o local para pegar a mercadoria, pegou 2 caixas. E tinha um destino a ser entregue essa caixa. No meio do caminho, a polícia abordou ele. Era um senhor de 70 anos de idade. E dentro da caixa tinha entorpecente. E esse senhor foi preso. 70 anos de idade, carregador, foi lá fazer um transporte. No meio do caminho, a polícia abordou e se verificou que tinha entorpecente dentro de uma caixa de boneca. Está preso. Então, essa é a importância de você estar cadastrado ali. Você está indo buscar onde? De quem? Quem solicitou? Está registrado aonde? Então, a nossa ideia de associação, de sindicato, de cooperativa, de ter um cadastro dessas pessoas ali, é para elas não ficarem vulneráveis ali no Brás. É para ela ter uma identificação. Se ele tivesse ali uma identificação, se ele tivesse um crachá, se o carrinho dele tivesse o número, sumiu o meu carrinho. Pô, peraí. É o carregador do carrinho número X. Aliás, hoje você tem até dispositivos de GPS que você coloca que faz todo o trajeto. Então, dentro disso que você está falando, Wagner, no caso, esse senhor aí, nesse caso específico, se houvesse uma organização, ele estaria cadastrado, saberia quem chamou, porque aí vai ter origem, né? Sim, vai ter origem. É a mesma coisa que um Uber da vida, né? Que eu posso chamar, não tem aquele Uber entrega, o 99, você chama um Uber, entrega um pacote para o camarada e fala para levar em tal endereço. Se no caminho ele for abordado e acontecer a mesma coisa, for entorpecente, ele tem origem. Eu falo, me chamaram desse endereço, eu não posso violar a embalagem que eu estou entregando. Então você sabe de onde você vai sair e onde você vai chegar. Então, isso seria um problema que seria dirimido por conta de uma organização, e não só isso, não só organização, mas uma logística que seria oferecida para esses carregadores. Então, já tem como é que é o nome aqui que eu vi? A Carrega Brás. A Carrega Brás. Hoje nós temos aí uma associação que se chama Carrega Brás. Essa associação aí, ela tem aproximadamente umas 2.000 pessoas. Não, minto. O ano passado ela tinha 1.000 pessoas cadastradas. Então, periodicamente, ela faz o cadastro dessas pessoas que trabalham. Então, essa associação ela é exclusiva para os carregadores, tá? Da região ali, Brás, Pari, Canindé, Bom Retiro, Santa Efigênia. Então, ela tem
1.000 carregadores cadastrados. Em média, hoje, nós acreditamos que deva ter mais ou menos uns 2.000 carregadores ali na região do Brás, fazendo esse serviço ou mais. São dados que nós temos aí de dezembro, novembro do ano passado. Só que periodicamente vem crescendo, não tem como. A pessoa fica desempregada, ela vai fazer. Hoje nós crescemos aí, os haitianos estão fazendo isso daí agora. Você vê, tá cheio de haitiano carregador. Então, o que acontece? Qual que é a necessidade de você organizar isso? De você cadastrar essas pessoas? Você pega o haitiano, não sabe falar e tá carregando. Você vai achar esse homem aonde? Onde você vai achar essa pessoa? É isso aí. Qual que é a identificação que ele tem? Quer dizer, qual o CNPJ que ele tem? Deixa eu ver se eu entendi. Então, se houvesse, né, uma efetividade e uma legalidade, que isso aí precisa ser regulamentado, precisa ser instituído por lei, talvez municipal, haveria necessidade de se ter uma lei que regulamentasse esse trabalho, que reconhecesse essas associações, para que eles pudessem executar o trabalho, e aí não é qualquer um que entra. Por quê? Porque aí você tem, à vista do poder público e também do poder judiciário, incluindo ele, você tem o quê? Uma organização, quer dizer, olha, os carregadores de determinada região estão com tal associação, a gente sabe quem está lá. Qualquer figura externa não vai ficar lá. Sim. Porque aí existe também, na figura da associação, ainda não é uma briga entre eu e o cara que está chegando aqui agora. Eu vou acionar a associação e falar, ó, tem um cara entrando aqui. E se ele aí quiser, a ele se associação... Então, não. Se ele quiser entrar, ele se cadastra. Mas aí a associação toma as devidas providências para poder manter o território, não como reserva de mercado, mas organizado, né? Reconhecido. Eu sei que fulano entrega em tal região, que é associado em tal lugar, que vai pegar uma mercadoria de uma loja para uma determinada pessoa e vai levar em tal ponto. Quer dizer, você coloca aí, então, segurança para quem está carregando, para quem está transportando os seus produtos, porque sabe quem chamou. Quer dizer, essa é a ideia. Essa é a ideia, porque o que acontece? E a nossa ideia é futuramente fazer um aplicativo. Porque você tem uma loja. Você tem uma loja lá. Seu cliente carregou. Olha, eu preciso levar até o ônibus. Então, peraí que nós vamos chamar aqui um carregador. Então, ela tem segurança de fazer isso. Você tem segurança, a pessoa que está indo ali, ela vai levar o seu produto. Está registrado ali. Então, isso daí são situações que precisa acontecer. Então, qual que são o perigo de você não estar cadastrado nesse quesito aqui? O perigo é acontecer isso. O perigo é você perder sua mercadoria. O perigo é o quê? A pessoa está lá vulnerável, não tem um plano de saúde. Quando ela vem para a associação, aí existe uma grande diferença de você, vou fazer um convênio médico. Ah, tá bom. Qual que é o seu nome? Joaquim. Joaquim, custa aqui R$400. No montante... Agora você chega lá, você se associa, com 2 a mil associação vai lá e fala, olha, eu quero ter 2.000 pessoas. Quanto é? R$50. Então, muda o contexto. Você estando sem estar associado e você estando associado. Você cria um CNPJ. Você é uma pessoa que tem identidade. Você acabou criando a sua identidade ali. Você passa para a formalidade. Você passa para a formalidade. Então, alguns pontos que nós colocamos aqui a serem bem... Um dos pontos, Um dos pontos é o quê? CNPJ, você tem a sua identificação, você aproveitar os seus benefícios que a associação pode te trazer. Isso daí eu estou falando de saúde, mas tem várias. Tem odontológico, tem, enfim, inúmeros. E uma das coisas que eu também gostaria de colocar aqui, Maurício, é o que aconteceu com o camelô e como ele veio crescendo. Surgiu um tempo dentro da Feira da Madrugada e que você não tinha condições de você concorrer com o chinês. Ele trazia um container de bolsa, ele chegava lá, ele arremessava as bolsas e vendia. Você estava do lado dele, como que eu vou concorrer com esse cara aí? Então vamos pensar. Então você vende bolsa, o do outro corredor vende bolsa, o outro vende bolsa, vamos fracionar e vamos trazer o container. Então o camelô pensa também. Então eles começaram a trazer importação, começaram a importar a bolsa, o camelô, que estava ali com a sua banquinha. E foi crescendo. Do camelô ele abriu uma loja, ele se tornou, saiu do camelô, vamos usar esse termo aqui,
microempreendedor, agora ele virou um empresário. Agora tem 5 pessoas que trabalham na loja dele, agora ele faz a importação, entendeu? Então ele aprendeu esse tipo de negócio aqui. Ele tornou o processo mais igual, né? Igual, porque igual, aí ele está perdendo. Hoje O nós outro, estamos vivendo... o outro vem da China, peraí, mas também vou trazer da China. Também, e acabou. eu sou camelô, eu tenho... Outra coisa também, quais são as dificuldades que nós encontramos no meio do caminho? Que o camelô raiz encontrou no meio do caminho, pós-pandemia. Pós-pandemia. Nós fabricávamos, montávamos o tripé ou a loja e vendíamos. Acabou o público. Não pode mais frequentar o público. E aí? Como é que faz? Entra a era da internet. Aí você estava acostumado lá só costura, dia a dia. Tem que mexer agora aqui. Pronto. E agora? Como que o camelô vai fazer isso daí? Tem que ter alguém que faça. Pô. Tem que alguém que faça, que explica ele. Tem que ter um e-commerce, uma loja virtual, tem que ter alguma coisa ali que ele não vai ficar só ali no ponto fixo. Pra pessoa chegar até ele. Entendeu? Ele vai fazer o quê? Ele vai catar a sua mercadoria, ele vai ter uma loja virtual, ele vai vender pela internet, ou seja, ele pode também, através da associação, colocar mercadoria dentro do site da associação. É isso aí. Pode se vender para ele também. Então, ele foi obrigado a pedir pro neto, vem para mim aqui. Aquela pessoa lá que não tinha essa habilidade. Então, o neto, que hoje em dia você pega pro um menino de 14 anos, ele vira isso aqui de cabeça para baixo. Então, esses foram os pontos que veio dificultando a gente. A gente teve que fazer o quê? Crescer. E agora a gente está Crescer. vendo o sentido contrário, né? Porque você pega até o próprio Mark Zuckerberg, falava disso ontem. E como já citei aqui, é um dos grandes nomes, né, das grandes fortunas, que trabalha com informação, e que num período de pandemia chegou a pagar salário de $1 milhão. Estou falando de pouca coisa. Estou falando do cara ganhando... 5 milhões. Estou falando de cara aqui que estava ganhando $1 milhão. Então, você imagina a qualidade desses profissionais que ele contratou para implantar o quê? O tal do metaverso. Porque ele acreditou que a pandemia, naquele momento onde as pessoas estavam em casa, e foi um período longo, 2 anos que a gente ficou nessa vida, ele achou que as pessoas iam fazer tudo pela internet, com um avatar, e a pessoa ia fazer compra, ia se divertir, e o cara ia ficar vivendo a vida através do telefone e através do computador. Tem até um filme do Bruce Willis que fala sobre isso. Ele acreditou nessa possibilidade. E eu estou falando aqui do Mark Zuckerberg. Estou falando de um cara que não estava sozinho, estava com profissionais de $1 milhão, não poucos. E que criaram todo o sistema que agora não serve para absolutamente nada. A gente tem o quê? A Americanas, que também apostou todas as fichas na continuidade do comércio virtual e que levou uma paulada, que não é bem assim. Todo mundo Porque hoje todo mundo volta, quer dizer, nós passamos por um período e todo mundo volta ao presencial. Todo mundo quer voltar ao Brás, porque aí eu pego a mercadoria, vejo, negocio. Não é uma coisa fria do e-commerce. Então, todas essas novidades, né, todas essas experiências que a gente vivenciou ao longo dos últimos 5 anos, houve uma mudança radical no comportamento social, né, que voltou, não é mais o mesmo, mas mantém as mesmas características anteriores e, portanto, reacende e dá um novo empurrão na vida do camelô, do camarada que está na rua. Estou falando bobagem, não? Não. Eu vejo assim, Maurício, hoje... Eu volto novamente sobre quando foi falado no outro podcast que nós tivemos ali. Esses caras aí, essas mulheres aí, elas são da pegada. Não, cara, os caras... Não potencial demais, cara. Porque o que acontece? Você fala, como que... Algum tempo atrás, o pessoal falava assim, aquele camelô aí, camelô tem dinheiro. Camelô tá com dinheiro. Não via a pessoa, né? O trabalhador. Não via o trabalhador. Ele via, assim, aquele montante, aquele a fluxo. Cifra. É a cifra patinho. do que o cara movimenta ali. Então, o que acontece? Mas, realmente, é que os tempos mudaram. A economia está mudando. Mas, realmente, o empreendedorismo, o camelô, ele vende no atacado. O negócio dele é atacado. Existe os varejos também ali. Mas, quando se fala em atacado, a história muda completamente. E para o cara fazer atacado, ele tem que correr na oficina, ele tem que correr no tecido, ele tem que voltar ali. O tempo dele é muito rápido. Então ele sofre para que isso aconteça. Então hoje nós estamos vivendo em qual era? De compartilhar.
O camelô sozinho, ele não vai conseguir, hoje, nos dias de hoje, ele não vai conseguir trilhar e alcançar todos os objetivos que o comércio oferece. Porque senão ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que catar o filho, leva na creche, volta, dá comida, dá banho, ajuda nos estudos. Quando dá para ajudar nos estudos, vai dormir, acorda 11 horas, vem com o carro, procura uma vaga para colocar o carro, monta o tripé, trabalha até as 7 da manhã. Já estou cansado só de falar isso aí, ó. Trabalha Imagina. E os caras não cansam, Maurício. Trabalha até as 7 da manhã, sai, vai para a oficina, Corre do rapa. corre do rapa, entende? Vê se os caras- e os Agora o caras que tão ali. acontece? Vem alguém e fala assim, olha, vamos se organizar? Vamos aqui, vamos fazer um cadastro aqui, nós vamos fazer um cadastro, e dentro desse cadastro aqui nós vamos procurar as melhorias para vocês, entendeu? Então, o que eu quero deixar aqui hoje sobre empreendedorismo? Empreendedorismo, é isso daqui, é você... O empreendedorismo é você pular de um precipício e no meio da queda você fazer uma aeronave. E aí? Deu para entender o que, Deu. É assim, né? que é empreendedorismo, né? É pular do precipício É isso e mesmo. no meio da queda você construir uma aeronave. Fica Bom, a dica aí. A gente vai se despedir porque está acabando já. Mas a ideia que o Wagner falou, né, de quem passa a ver o cara vendendo um churrasquinho, um cafezinho, ou até um cachorro-quente, acha que é fácil e vai montar. Não. Só que é o seguinte, o cara está vendendo, para vender o hot dog, o churrasquinho ali por 3, 4 horas que ele vai ficar vendendo, ele tem que comprar carne, ele tem que temperar, ele tem que fazer, tem todo um processo. É que as pessoas só têm a visão para ver o imediato, né? E não o que tem por trás disso. Tem uma frase, desculpa interromper, uma frase que eu gosto de usar muito, que é quem vê o close não vê o corre. Não vê o corre. É Pois isso aí, exatamente legal. isso. Nelson, Sim. muito obrigado por mais uma participação aqui no Quem Pode Pode. Maurício, nós que temos que agradecer. É importante nós deixarmos aqui, o Wagner e nós estávamos discutindo sobre isso, é importante esse ponto de vista, que nós não estamos preocupados de ser líder de ninguém no meio da rua. Né? Ao contrário, ninguém quer passar por cima de ninguém, porque no Brasil existe tanta vaidade. É uma união, né? E o trabalhador, e todos nós sofremos. O importante é deixar bem claro que o espaço que nós temos não é em rua. O espaço que nós estamos buscando é para que a gente busque melhor, para que a gente melhore o serviço dessas pessoas, para que a gente realmente construa outras oportunidades para esses trabalhadores. Porque nós acreditamos, sabe? Nós acreditamos em vocês. E por isso que nós temos esse desafio e vamos estar ao lado de vocês, sim. Não importa o quantos nos persigam. Beleza, bacana. Wagner? Eu também, concluindo aí, o que eu reforço novamente. Chegou o momento que nós não podemos perder para nós mesmos. Não existe querer ser liderança. O que nós estamos subindo alguns degraus agora é o quê? Juntos. Junto com A, junto com B, junto com C. E mostrar que, realmente, essa categoria, ela tem como se organizar. Ela tem como se organizar. Ela tem como trilhar um caminho aqui de fazer daquilo, como era falado antes, a maior feira da América Latina. A maior feira da América Latina. E o cartão de visita é esse mesmo, é o boca a boca. É boca a boca. Vai naquela loja que é barato, pô, eu tive um atendimento bom ali, aquele estacionamento ali tem segurança. Então é isso que eu falo, não perder para nós mesmos. Fica a dica aí. Bom, e nesse aqui, agradecer também a participação da Taliane, porque afinal de contas, né, só homens, marmanjos. Obrigado por ter participado e ter compartilhado essa experiência sua. Obrigado. Viu? Obrigada. E a gente volta no próximo podcast Quem Pode Pode. Lembrando que você pode mandar suas mensagens para o WhatsApp. Anote aí, 11, que é o DDD, 9 1291 1624. 9 1291 1624. E você também que está nos assistindo pelo YouTube, né? Tem aquele lance de se inscrever. Likezinho. Inscreva-se no canal, porque afinal de contas, todos nós juntos conseguimos muito mais, inclusive aqui no nosso podcast. Tenham todos vocês um excelente dia, obrigado pela a paciência com a gente aqui e até o próximo, se Deus quiser. Tchau.